Olá, olá, querido líder, tudo bem? Líder, não entre nessa furada. Não entre nessa furada. Você quer saber mais sobre esse assunto? Então vem comigo, eu sou o Pastor Júnior e trabalho com liderança, com treinamentos de líderes e das suas equipes. Olha, não entre nessa furada. Eu vou dar aqui pelo menos 3 características de coisas que você não deve entrar numa furada. É furada você entrar em alguma coisa dessas aqui, tá? E aí, quando a gente fala assim, né, é interessante porque às vezes o líder, pensando que está correto, ele acaba entrando em furadas. E isso gera consequências danosas e de forma muito difícil, às vezes até de reverter, tá certo? Então pense comigo aqui um pouquinho, vamos lá, para a gente poder tá progredindo aqui no nosso entendimento. Então, líder, não entre nessa furada. Primeira furada que você não deve entrar é nessa, de copiar, ser uma cópia de outro líder. Pelo amor do nosso Pai eterno, não seja cópia de outro líder. Nós, durante um bom tempo, temos visto pessoas copiando tacitamente, copiando de forma assim grotesca, querendo ser cópia de alguém. Então, líder, não entre nessa furada, porque ser cópia é algo que remete sempre para o original. É isso. Quando você é uma cópia, você não mostra a sua identidade, você mostra e está sempre promovendo outra pessoa. Está sempre promovendo outra pessoa que está por trás da cópia. Não é? Então, durante um bom tempo, nós vimos muitos jovens pregadores copiando pregadores já que eram classificados como mais populares, né? Vamos dizer assim. Então, pregadores que eram mais populares, então a garotada pegava e começava a copiar os trejeitos, o que falavam, a maneira de se vestir, inclusive, usando, como eu já disse, o igrejês lá, os trejeitos de falar. Não copie ninguém. Você pode entender isso, pelo amor de Deus, não copie ninguém. Segunda coisa que é uma furada você entrar, tá? É você achar que você está sempre certo. Qualquer dia desse eu devo falar um pouquinho sobre, talvez especificamente sobre esse assunto, mas a pessoa achar que está sempre certa, isso é algo terrível na liderança. Porque você se coloca acima do bem e do mal. Você se coloca como alguém que não tem falhas. Parabéns. Se você não tem falhas, você não tem erros, já era para você estar no céu com o nosso Deus. É verdade. Então veja, primeira coisa que é uma furada você entrar é ser cópia de outro líder, de outras pessoas que você até admira, mas ser cópia não funciona. Também você ser uma pessoa que não está sempre certo, né? Que está sempre certo, você não dá margem para erro, porque o que você fala que é correto, o que você fala que é certo. Então, isso também não dá certo na sua liderança. Terceira coisa, você não ouvir, uma consequência do segundo aspecto aqui, você não ouvir os seus líderes, você não ouvir os seus liderados. Quando você não ouve os seus liderados, você cria um bloqueio, inclusive de criatividade e inovação, de novos projetos na sua liderança. Então, 3 coisas aqui que são furadas, podia botar outras mais, mas 3 coisas que é furada você entrar. É você copiar outro líder, você achar que está sempre certo e você não ouvir, por consequência, você achar que está sempre certo, você não ouvir os seus líderes, tá? E olha, o que acontece quando você pratica essas 3 ações? Eu vou te dizer. Vou dar um exemplo muito simples, quando eu falei aqui sobre ser cópia de outro líder. É como se você fosse, por exemplo, um cosplay, tá? O que é um cosplay? São aqueles que se fantasiam
dos personagens, sejam de desenhos animados, de filmes e tudo mais, que eles são uma cópia, uma réplica daqueles personagens. Então eles se vestem, fazem tudo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quando eles se vestem, colocam as roupas, se maqueiam, né? E eles fazem isso e você lembra de quem? Vamos dar um exemplo aqui simples. Se eu chego aqui agora e com a roupa do Batman, né, com a máscara, com a roupa, com as indumentárias, com a capa, com tudo mais, você vai lembrar do Pastor Júnior ou vai lembrar do Batman? Simples assim. Quando você vê uma banda cover, né? Quando você vê alguém cantando músicas dos Beatles, por exemplo, eles imitam os Beatles, eles vão ser lembrados por quem? Eles perderam a sua identidade, eles estão usando a identidade de outra banda. Então o cover, ainda que seja interessante, seja legal, mas eles estão apontando sempre para o original. Líder, ei, acorde, não seja um imitador de pessoas, não imite a liderança, porque senão você vai estar sempre lembrando daquilo. Não seja um macaco de imitação, tá? Então, outra coisa importante, quando você acha que está sempre certo, lembra que eu falei sobre esse segundo aspecto? Quando você acha que isso pode piorar, sabe por quê? Porque a arrogância está em primeiro patamar. O orgulho, a vaidade está em primeiro patamar. E isso é perigoso porque as pessoas percebem isso e você traz afastamento das pessoas. Não seja um líder arrogante. Não seja um líder arrogante. E muito menos alguém que não ouça outras pessoas. O terceiro aspecto que eu falei com você, sabe, quando você não para ouvir seus líderes, você desmotiva os seus líderes. Você faz os seus líderes sentirem o seguinte: para que eu vou falar alguma coisa se ele não me ouve? Para que eu vou falar alguma coisa se nem dá atenção para mim direito ele dá? Então veja que uma coisa está ligada à outra e é muito importante você entender isso. Por quê? O que você tem que fazer diante desse quadro, né? De copiar os líderes, de achar que você está sempre certo, porque afinal de contas você é o cara, é o líder, né? E aí não ouve as pessoas por consequência disso. Primeiro, seja alguém que se inspire sim em outras pessoas. O que você pode fazer? Você pode se inspirar em alguém. Você não precisa copiar alguém. Você precisa modelar. E como funciona isso? Você tem sua característica, você tem sua identidade, você tem sua maneira de falar, você tem sua maneira de sentir, de agir e reagir, e as experiências que você possui também são diferentes. Mas aquela pessoa tem coisas importantes que você vê que podem ser adequadas à sua vida. Então, seja você, mas pegue aquilo que é importante e aí você traz para a sua vida como sendo algo poderoso. A Bíblia, quando o apóstolo Paulo, por exemplo, trabalha sobre isso: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que você tem que ser um monte de Paulinho, né? Eu sou o Paulo Júnior. Não é isso. Ele está falando o seguinte: cara, meu irmão, minha irmã, copie as características que são atribuídas a Cristo, que é o que foi perfeito em todo o seu ser, o mestre dos mestres, o líder dos líderes. E aí você pega as características que eu, inclusive, adquiri dele e coloca em você. Ok? Vira a chave. Vira essa chave, meu querido líder. Você não pode copiar os outros, mas você pode ter inspiradores em que características dele fazem sentido para você. E aí eu quero que você compreenda que outra coisa importante que você deve fazer é que, ao invés de você ser arrogante ou parecer que é arrogante, achar que você está sempre com a razão e tudo mais, aprenda com o mestre. É uma das características que a gente está falando aqui agora. Aprenda com o mestre, seja humilde, seja alguém que reconheça, sabe, que dobre os seus joelhos. Se você tem dificuldade com isso, líder, dobre os seus joelhos, peça a Deus, fale com ele, fale: Deus, eu tenho dificuldade, às vezes eu me torno arrogante, me torno pedante, sabe, soberbo. Então peça ao Espírito Santo, porque não são os teus títulos, não é a tua posição que faz ser quem você é. Foi o próprio Deus que te chamou para ser líder e você precisa ser humilde em reconhecer que Ele é quem te chamou, Ele é quem te arregimentou para a guerra e você é alguém que foi chamado por Ele para exercer influência, bênção e direção na vida das pessoas. E aí, para nós finalizarmos aqui o terceiro aspecto,
quando você não ouve os seus líderes, aprenda a desenvolver uma escuta ativa, dê atenção, pare para ouvir e ouça de verdade as pessoas. Inclusive, se quiser, anote o que as pessoas estão falando para depois você ter uma deliberação em cima. Então, líder, eu quero dizer para você, se você pegar esse contexto e colocar em prática, eu tenho certeza que a sua liderança ainda vai melhorar, tá certo? Se você gostou desse vídeo, dá um clique aqui, um joinha, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, mas compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas, outros líderes sejam abençoados. Mande para o seu pastor, mande para a sua liderança, para que eles sejam abençoados com o conteúdo que a gente fornece aqui, tá bom? E aqui embaixo também no link tem alguns treinamentos que nós damos online também e presenciais. E nós vamos estar convidando você a poder conhecer um pouquinho do nosso trabalho para poder te ajudar exatamente a crescer na sua liderança e crescer também a sua equipe de líderes para servirem melhor o reino, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, um beijo na bochecha, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.